Eu acho importante quando a gente lê um quadrinho antigo, não só a gente ter aquela ideia de ler com um certo distanciamento pelo fato de ter sido escrito no passado, e entender que os quadrinhos eram o mais inocentes, os escritores não tinham tanta preocupação em amarrar bem as histórias e às vezes usavam de recursos escapistas, mas também a gente analisar os quadrinhos antigos pelo que eles deixaram como impressão, pela ideia que eles tentaram passar. E esse quadrinho que eu vou fazer uma leitura comentada aqui, que é um quadro que faz tempo que eu não faço nenhum vídeo desse tipo aqui no canal, é justamente um quadrinho que se encaixa perfeitamente nessa categoria. O quadrinho em questão, como vocês leram no título do vídeo, é o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde do Dennis O'Neil e do Neal Adams. Como eu costumo dizer nesses vídeos, isso aqui não é um review. Eu não tenho a pretensão de fazer uma análise esmiuçada mesmo, detalhista, destacando tecnicamente, vamos dizer assim, cada ponto do quadrinho, mas eu pelo menos separo em 3 tópicos aqui que eu comento do quadrinho em questão, que são os roteiros, os diálogos e o desenho. Esse quadrinho do Dennis O'Neil, ele já estava na minha mira faz um bom tempo, porque é um quadrinho que ele tem uma aura em volta dele, que muita gente fala bem desse quadrinho e sempre elogia, mas eu desconfio que eles elogiam por um motivo tendencioso, porque quando eu fiz a leitura desse quadrinho eu fiquei surpreso, e vocês vão ver isso através das impressões que eu vou deixar, que na verdade eu posso adiantar para vocês o que eu penso sobre esse quadrinho é que eu não fiquei nem um pouco satisfeito com ele. Eu cheguei a pensar que eu não entendo na verdade por que falam tão bem desse quadrinho, e vou através dos tópicos mostrar isso, do porquê eu acho que esse quadrinho escrito pelo Dennis O'Neil nessa famosa fase aí dessa dupla com o Neal Adams, ele não é um bom quadrinho, e além de tudo ele tem um defeito grave que a gente pode observar muito nos dias atuais, que é ser um quadrinho bastante tendencioso. A primeira coisa que você percebe logo na primeira história é que o Hal Jordan ele surge na história, e a abordagem que o Dennis O'Neil dá para ele é transformar o Hal Jordan num cara burro, porque isso convenientemente vai gerar deixas para que o Arqueiro Verde fique o tempo inteiro dando sermões nele e ensinando a ele como ele deve pensar a respeito dos problemas que os heróis enfrentam, do que eles mesmos enfrentam ao longo das histórias. E essa é uma caracterização, além de conveniente, muito burra a respeito do Hal Jordan. O Arqueiro Verde, algumas vezes ele se mostra completamente agressivo com o Hal Jordan. Ele dispara do nada, ele está discussando com o Hal Jordan, começa a passar sermão para ele, às vezes xingando o Lanterna Verde e sempre subindo o tom de voz para tentar fazer parecer que o Hal Jordan ele não sabe de nada, que ele é um tapado, que ele não consegue enxergar a realidade da sociedade em torno dele, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa totalmente errada por descaracterizar o personagem. Nem o Hal Jordan é burro e nem o Arqueiro Verde é tão arrogante assim de ficar passando sermão pro próprio parceiro de aventuras dele. Você vê que logo no início, nas primeiras histórias, através do discurso do Arqueiro Verde,
ele passa a ideia de que os heróis eles não estão fazendo o trabalho deles de verdade, porque ao invés de eles se voltarem para os problemas sociais, eles estão lá combatendo o crime. O Arqueiro Verde faz até uma piada dizendo pro Lanterna Verde por que ele não vai atrás de algum cientista maluco, com aquela velha história de dizer, ao invés de você estar perdendo tempo como super-herói, você deveria estar bancando o assistente de problemas sociais, sempre com esse discurso na intenção de diminuir o papel dos super-heróis. E o que você vê aqui é isso, é o Arqueiro Verde sendo irritante o tempo inteiro, passando sermões no Hal Jordan, como se ele fosse um imbecil e não soubesse o que ele está fazendo, ou como se ele tivesse errado na função de herói dele. O Hal Jordan, a gente tem que entender uma coisa: ele é um cara inteligente e ele é um profissional treinado, ele é um piloto da Força Aérea. Ele não só trabalhou para o governo americano, como trabalhou para empresas de aviação privadas. Então, para você ser piloto nesse nível, de você pilotar caças de última geração, feito o Hal Jordan faz nas histórias, o cara tem que ter um grau de instrução grande. Então o Hal Jordan definitivamente ele não é um idiota, ele é um babaca como o Dennis O'Neil passa na história, e não faz sentido o Arqueiro Verde ficar tratando ele desse jeito. E o Arqueiro Verde, pela abordagem que o roteirista deu, é uma metralhadora de sermões, fica o tempo inteiro fuzilando o Hal Jordan com os discursos chatos dele. O cara do nada ele começa a discursar pro Hal Jordan falar até em Martin Luther King ou no Kennedy, no presidente americano que foi assassinado, ou falar de nazistas ou coisa do tipo. Quer dizer, totalmente fora de contexto, como se o Lanterna Verde, que é um herói mais experiente, e até muito mais experiente do que o Arqueiro Verde. A gente tem que lembrar que o Arqueiro Verde ele é um herói mais urbano, o campo de atuação dele é mais urbano e ele lida com personagens mais comuns. E o Lanterna Verde não, ele não é só um cara inteligente e experiente em todo tipo de aventura, de missão ali que ele pegue, variada, que os Guardiões dão a ele, porque ele viajou por planetas inteiros, teve que lidar com civilizações diferentes e viajou pelo espaço. E logicamente, como um super-herói, isso vai dar muito mais experiência para ele. Mas mesmo assim, a abordagem que o roteirista deu para o personagem é como se ele fosse um banana lá que só serve de alvo para as reclamações do Arqueiro Verde, que trata o Lanterna Verde e o Hal Jordan como se ele fosse um moleque. Numa das sequências ali da história, logo no começo, um dos Guardiões do Universo, ele se disfarça de humano, entre aspas, ele assume a aparência mais humana, e ele entra numa caminhonete junto com o Hal Jordan e o Oliver Queen para andar pelos Estados Unidos, observando ali os problemas da sociedade, que é justamente isso que vai servir de desculpa para quase que em cada edição da série ele apresentar um problema social diferente, como se fosse aquela coisa do On the Road, que é aquele livro de um escritor chamado, eu acho que a pronúncia do nome dele é Jack Kerouac, se eu já ouvi bem o nome dele ser pronunciado por aí, que é um escritor que é bem assim elogiado pelo pessoal progressista. Não é à toa que o próprio Dennis O'Neil citou ele e fez essa referência na história do Lanterna Verde. E aqui a gente tem que comentar uma das maiores incoerências dessa história, porque ela serviu de exemplo para outras
revistas que foram feitas depois, que não faz sentido nenhum você tirar o Lanterna Verde, principalmente em um Guardião do Universo, do contexto em que os personagens funcionam e operam ali. Não dá pra você pegar um personagem grande que é uma entidade, um grupo de sábios poderosos ali que criaram uma patrulha universal, como são os Guardiões do Universo e os Lanternas Verdes, para você limitar o papel dos personagens a ficar viajando por estradas nos Estados Unidos. Não tem lógica nenhuma fazer esse tipo de coisa, porque você rebaixa um personagem como Lanterna Verde a um nível medíocre, a um nível microscópico, sendo que o campo de atuação dele é em nível fora do planeta Terra, extraplanetário. Tem até uma sequência que é bastante usada e lembrada por quem defende o roteiro dessa história, em que um homem velho negro, eles estão lá no gueto, provavelmente num daqueles bairros tipo Brooklyn nos Estados Unidos. Aí vem um cara velho e negro e chega pro Lanterna Verde e fala: eu andei lendo sobre ti, você trabalha para uns anõezinhos azuis e ajudou uns sujeitos laranjas em outro planeta. Também deu uma forcinha para um povo roxo, só que você andou esquecendo de uma cor, porque você nunca ajudou os negros. Responde aí, senhor Lanterna. Daí o Lanterna Verde fica calado. Ele diz: eu não posso responder essa questão. Se fosse eu diria pro Lanterna Verde: bem, eu fui escalado por um grupo de seres superiores, como são os Guardiões do Universo. Eu fui inclusive encarregado de cuidar de um setor do universo inteiro, que é o setor 2814, e eu não tenho tempo de ficar cuidando de questões sociais no bairrozinho pobre da sua cidade, porque eu tenho uma incumbência muito maior e muito mais ampla do que isso. Era essa a resposta que o Lanterna Verde devia dar. Caso fosse necessário, ele tivesse tempo de fazer isso, ele poderia ajudar os moradores ali daquele gueto onde a história acontece. Mas isso é a prova de que o personagem foi tirado de contexto e de que o roteirista está usando isso como uma maneira de gerar uma culpa pelo personagem agir como um super-herói e não agir como um militante de causas sociais e coisas do tipo. Essa cena aí é bem emblemática e é ridículo o modo como o roteirista quis manipular o senso do leitor para achar que o Lanterna Verde está errado nisso. Outra coisa, ao longo dessas 10 edições que eu li, e até o Denizoni diminuiu mais isso nas edições que foram avançando, nessas 10 que eu li, é que toda vez, a partir do momento em que o Arqueiro Verde dá o primeiro sermão nele, toda vez que ele vai recarregar o anel na bateria, ele faz o juramento e depois ele fica se questionando: até agora eu nunca me perguntei se eu estava fazendo justiça de verdade, mas eu estava errado, eu tinha impressão errada sobre o meu papel como super-herói. Esse tipo de baboseira, e não se justifica isso de forma alguma. É só uma maneira forçada do roteirista de questionar, como eu já disse antes, a função do personagem, fazendo parecer que um super-herói ele age errado quando ele está combatendo ameaças típicas de histórias de super-herói, ao invés de estar combatendo as causas dos problemas sociais que ele quis colocar dentro da história. Caso eu tenha me esquecido antes, o primeiro tópico que eu estou analisando aqui são os roteiros. Uma coisa que você vê na intenção do roteirista de fazer com que as coisas funcionassem a favor da história, para que ele pudesse colocar ali os temas que ele queria, é que ele coloca alguns personagens ali que são evidentemente bem estereotipados e ridículos até, que são as ameaças e os personagens que funcionam como se fossem vilões na história.
Tem um personagem, por exemplo, que eles chegam, o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, numa cidadezinha do interior, e o cara lá ele manda enforcar as pessoas. Quer dizer, não existe justiça para averiguar aquilo ali, para fiscalizar e saber que tem um cara que é um prefeito, um cara poderoso numa cidade que tá mandando enforcar pessoas, não é? Só porque o Dennis O'Neil quis colocar o personagem como um vilão óbvio. Esse tipo de coisa, ele acha que esse tipo de coisa colaria na história. Fazer como se tivesse uma cidade nos Estados Unidos onde não existe lei nenhuma. Aquela cidade é simplesmente fora da cobertura da lei da Constituição Americana, ao ponto de ter um cara que faz um tipo de bunker ali para impedir que os cidadãos se revoltem contra ele. Ele manda prender gente, manda enforcar. Isso nem precisa dizer que sou extremamente forçado. Então você vê esse tipo de coisa forçada para que o roteiro ande na direção em que o roteirista quer, de você não só gerar situações que não se encaixam, como também, como eu falei, descaracterizar os personagens. O Hal Jordan chega a dizer que desde de que ele entrou para a tropa faltava confiança a ele. Isso não tem lógica nenhuma. Quem leu as histórias antigas do Lanterna Verde sabe que não só ele nunca agiu desse jeito, como o Hal Jordan é um dos personagens mais confiantes que existe entre os Lanterna Verdes. Entre outras coisas estranhas que acontecem, por exemplo, parece que no roteiro as pessoas não conhecem o Lanterna Verde, porque elas falam dele: você é uniformizado, não sei o que lá, eu não quero que tipos como você fiquem por aqui. Eles falam de um jeito como se não conhecessem: você é o Lanterna Verde e tal. Eles não falam assim, falam como se eles não soubessem quem são os personagens que estão chegando em algum lugar. Outra coisa que é bem fácil de perceber nessa permanência aí dessa equipe criativa é que as histórias estão cheias de conveniências, e o roteiro também é preguiçoso em vários detalhes ali, em amarrar as coisas de um jeito mal feito. O Lanterna Verde, por exemplo, ele é poderoso demais. Então o Dennis O'Neil ele inventa uma desculpa de que, por ele estar afastado da tropa, eles deveriam reduzir o poder do Lanterna Verde. E o próprio Lanterna Verde ele usa o anel de uma maneira burra. Ele fica desprotegido sem um escudo para proteger ele. Ele dá deixas demais para ser atacado, acertado pelas costas, na cabeça, coisa desse tipo, só para justificar as ameaças na história. O roteiro é cheio de conveniências e explicações que não batem direito. Outra coisa que você vai perceber é que essa ideia de pegar e juntar o Guardião junto dos dois foi uma ideia que eu acho que o próprio Dennis O'Neil depois descartou, porque o trabalho deles começa na Lanterna Verde 76, na edição americana, e na edição 81 eles já descartam o Guardião, que teria a função ali de acompanhar os personagens, como eu disse, viajando dentro da caminhonete. Mas o Guardião ele é tão inútil que ele chega a desaparecer em algumas partes das histórias, e depois ele escreve uma história em que ele simplesmente tem que ficar lá num planeta porque ele tinha outras coisas para fazer e pronto, descarta o personagem. Outro problema bem assim grave na história é que o roteiro, os desafios que você vê na história, eles não rendem. São desafios ali para os personagens que são banais, que não renderiam dentro da história e também não ocupariam os personagens de modo que se estendesse pela história, porque eles têm que, como eu disse, forçar a barra para o Lanterna Verde ficar
menos poderoso ou cometer erros ou não conseguir usar o anel, de forma que fica uma coisa sem sentido, porque as ameaças que eles têm ali não justificam ter desafio para um personagem poderoso como Lanterna Verde. Se fosse o caso de ter histórias só do Arqueiro Verde, elas se encaixariam, porque, como eu disse, ele é um personagem de um nível mais... um cara que é humano, não tem poderes grandes e tem desafios mais de personagens urbanos e tal. Outro detalhe nas histórias é o modo também como o roteirista ele resolve algumas coisas de um modo apressado demais, não só de uma forma escapista, como com soluções que deixam a história com a sensação de que acabou rápido ou foi resolvido de uma maneira não convincente. Você vê nas histórias do Denny O'Neil, nessa fase do Lanterna, um tipo de falta de habilidade com o roteiro que sinceramente eu não via em outras histórias que ele escreveu. Por exemplo, eu vou citar um caso bem claro. Ele usou o Sinestro relacionando ao Lanterna Verde na história. Ele fez com que o Sinestro aparecesse numa delas, só que o personagem ele é totalmente descartado de uma maneira anticlimática, que faz você pensar bem para que o Sinestro apareceu nessa história, porque ele simplesmente não fez nada. Ele tenta esconder um pouco o personagem na história, para você ter não ter ideia ali de quem o Lanterna Verde está enfrentando, mas no fim das contas o personagem é descartado e não tem utilidade alguma na trama e nem sequer chega a enfrentar o Lanterna Verde na história. O Sinestro ele simplesmente foge e fica por isso mesmo. E para finalizar sobre a questão dos roteiros, tem o problema do modo como algumas coisas não são explicadas. Elas não são previamente colocadas ali dentro da história como elemento para que justifique uma sequência. Por exemplo, eu vou explicar de uma maneira mais clara. Tem uma história em que a Canário Negro, que ela aparece em boa parte das histórias, dessas 10 que eu li, ela vai dar aula numa escola, ajudar umas crianças ali, que é o que vai gerar o desenrolar de uma das histórias da ameaça que tem nela. E o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde e a Canário vão de carro até um lugar, sendo que a Carol Ferris ela aparece previamente na história, e depois que eles vão até esse lugar de carro numa escola, ela aparece próxima de um carro só para ter contato na história com o Lanterna Verde e mostrar que antes, no começo da história, ela tinha sido atacada por um personagem e ficou paraplégica, ficou de cadeiras de roda. Só que não explicam como diabo a personagem sabia que o Lanterna Verde e os outros personagens tinham ido para aquela escola, e não explica como ela descobriu por que ela chegou lá e estava lá perto do carro esperando os personagens. E fica uma coisa mal explicada. Isso acontece várias vezes em várias ocasiões dentro da história, e esse também é um dos problemas que esses roteiros do Denny O'Neil no Lanterna Verde e no Arqueiro tem. Analisando agora o tópico dos diálogos. Os diálogos da história são mal encaixados e tem várias situações ali em que eles só servem para inserir os temas de uma maneira forçada também. Como eu falei antes, nesses diálogos os personagens eles ficam dando sermões uns nos outros e fica uma coisa chata e gratuita, o que só faz com que esses mesmos diálogos eles só acompanhem a falta de lógica de algumas situações em que os personagens estão ali. E para piorar, nessas histórias do Denny O'Neil, eu não sei se por causa da tradução,
Eu li essa história num scan, mas ela aparentemente ela não foi traduzida por alguém que dispôs os scans lá. Aquilo ali foi tirado de alguma revista da Panini, em que aquele Mário Luiz Barroso traduziu, porque tá lá nas páginas o crédito dele com o nome do tradutor. Mas os personagens eles falam como se fossem aqueles marginais daqueles filmes da década de 70, aquelas gangues e tudo. Eles falam tudo cheio de gíria, cheio de umas falas, umas palavras tudo datadas que ninguém usa hoje em dia, que deixa a história meio besta. Os diálogos dos personagens ficam meio bobos de se ler. E no geral eles só servem para isso, ou para ficar discorrendo sobre os temas sociais que o roteirista colocou na história, ou para ficar falando gíria besta, sei lá, tentando gerar situações de humor, principalmente através do Arqueiro Verde. Mas eu não gostei dos diálogos da revista também. Pela parte dos desenhos, a gente tem ali o Neal Adams no auge dele, desenhos bons no geral, com a qualidade do traço dele, que era um traço bonito e um traço que se aproximava ali. Eu comparo no nível de um cara feito John Byrne, na melhor época dele, quando ele estava mais inspirado. O Neal Adams aqui ele estava muito bem também nessas histórias. Inclusive o Neal Adams ele chegou a desenhar os X-Men também. Mas é meio que um desperdício ver o traço do Neal Adams, que era um traço excelente nessas histórias, que elas são bem, vamos colocar dessa forma, tecnicamente mal contadas. O traço dele não vai se vir ali para auxiliar muito, pelo fato de a história soar forçada e as ameaças, as situações em que o roteirista coloca os personagens dos heróis para atuarem, não gera situações interessantes para que o traço do Neal Adams possa se destacar. E o resultado da participação do Neal Adams nessas histórias é que o traço dele, a qualidade do desenho dele fica desconectado com a falta de propósito das histórias, que para que renda um bom material junto ao desenho dele, exige que existam ali sequências épicas que justifiquem a ação de personagens, principalmente como o Lanterna Verde, que vai enfrentar ameaças grandes e tudo. Porque, por exemplo, tem uma história em que eles vão para um tipo de reserva, um lugar onde tem uma cidadezinha indígena e coisa assim. Daí você pega esse tipo de coisa, se encaixaria bem, como eu disse, nas histórias do Arqueiro. Mas você pega um personagem feito Lanterna Verde, que deveria ter motivações e ter histórias mais ambiciosas, e que também deveria frequentar lugares diferentes e espaço, planetas, você desenhar naves, tecnologia, seres alienígenas e esse tipo de coisa. Colocar o traço do Neal Adams, isso acaba não rendendo. Você pega um personagem que atua no espaço para ficar no meio de uma floresta, numa reserva indígena, fica uma coisa sem graça, que não faz jus à categoria da arte do Neal Adams. Então, chegando a uma conclusão, tendo analisado por último os desenhos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre tive muita curiosidade de saber por que falavam tanto dessa história. Eu finalmente li essas 10 histórias, e mesmo que alguém diga 10 histórias não é o suficiente para você entender a série, porque você não leu de verdade. Quem conhece os quadrinhos sabe que você lê 10 histórias de qualquer série de super-herói da Marvel e da DC são o suficiente para você entender, pelo menos por alto. E isso aqui eu tenho que evidenciar que esse vídeo é para falar sobre as minhas impressões que eu tenho. Isso aqui não é um review, mas é claro, eu sei com detalhes o que eu li nessas 10 histórias, porque eu li elas inteiras. Eu não preciso ler a série inteira,
seria torturante para qualquer pessoa você ler uma série inteira que você avaliou nas 10 primeiras histórias, que são suficientes para você entender o que a série é, para que você pudesse fazer um review, vamos dizer, justo dela, sendo que isso aqui não é um review, é só as minhas impressões mesmo, são só as minhas impressões. Mas o que eu penso a respeito dessa história, que sempre foi muito aclamada, e eu desconfio que isso acontece porque tá cheio de gente com mentalidade progressista ou de esquerda por aí, e isso não é um assunto avulso que eu tô citando aqui, porque essa história ela coloca esse tipo de tema dentro do quadrinho. Isso foi proposital do roteirista e do desenhista, o Denny O'Neil e o Neil Adams, porque eles têm esse tipo de viés político e ideológico, eles tinham isso. Os dois já faleceram. Então eu não estou aqui saindo do tema de quadrinhos e querendo ir para a política. O próprio quadrinho é que já fez isso. Mas essas pessoas, elas elogiavam esse quadrinho por terem identificação com esse tema, por concordarem com ele. Então essa história ela é amplamente citada como um exemplo de história. Você pode ver aí em vários sites e canais e tudo, sempre essa revista sendo amplamente elogiada e tudo. Só que a impressão que eu tive, a análise por cima que eu posso fazer, e também pegando detalhes, porque afinal de contas eu li a história, eu posso falar pelo menos da primeira até a 10ª perfeitamente, que eu não gosto dessas histórias. Eu acho desonesta a atitude do roteirista de trazer esses temas para o quadrinho, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia, que se tornou comum. Para você ver, né? Os caras fizeram essas histórias ali na década de 70. Esse tipo de atitude de fazer panfletagem já existia naquela época. E no geral essa história ela só serve para ser um tipo de passeio turístico pelos clichês de problemas sociais, porque eu listei até aqui os temas do quadrinho do 1 até o 10. Eles abordam assuntos como empresários corruptos e gananciosos, feminismo, a questão dos indígenas, a questão da falha da justiça, das leis, da questão dos negros vivendo no gueto, ou do racismo e coisas do tipo, ecologia, recursos que existem na Terra em relação à superpopulação e temas ecológicos, esse tipo de coisa. E para você ver como é gratuito a panfletagem desse quadrinho, eu nunca li um quadrinho tão panfletário quanto esse. Mesmo nos dias atuais eu nunca tinha lido um quadrinho tão descaradamente panfletário como essa fase do Denny O'Neil e do Neil Adams no Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Então para mim o roteiro dessa história é péssimo, ele é esburacado, ele é todo desconjuntado, ele é apressado em algumas coisas, ele tem várias coisas que são forçadas e não se encaixam. Os personagens são descaracterizados para poder servir a intenção do roteirista. E enfim, ele tem tudo que eu acuso sempre em histórias ruins de super-heróis que estão fazendo hoje em dia. Ele já fazia isso antes, há décadas atrás, e que eu vivo criticando, vivo combatendo. Então essa leitura comentada aqui, pelo tanto que tinha para se falar dessas 10 edições que eu consegui anotar, isso sempre me acaba obrigando um pouco a falar mais. O vídeo ficou grande demais para uma leitura comentada, eu sei disso, comparando com os outros vídeos que eu fiz. Mas a impressão que eu tive é que essa leitura que eu fiz serviu para me para desmistificar a expectativa, a impressão que as pessoas me passavam sobre essa história. Eu finalmente conheci ela e sei que eu não gosto dessa história e que ela é uma história ruim. Eu achei na verdade péssima essa história do Lanterna Verde e do Arqueiro. Não entendo como
as pessoas relevam isso mesmo não sendo tendenciosos para concordar com as ideias políticas e coisas assim que essas histórias passam. Não sei como as pessoas relevam, porque essa história ela é tecnicamente mal escrita também. Mesmo que ela não tivesse questões políticas e ideológicas enxertadas de uma maneira forçada dentro do roteiro, ainda assim seria uma história ruim, porque ela é mal feita, é mal escrita e mal amarrada, mal justificada também. Então eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Obrigado a quem teve a paciência de ver o vídeo. Essas foram as minhas impressões sobre esse quadrinho. Muito obrigado e até a próxima.